A paz seja convosco. Estamos num número reduzido, bem reduzido. As pessoas estão no evento Dia das Mulheres. Então, eu informo a você que nós teremos apenas o primeiro período. Por que apenas o primeiro período? Porque as pessoas elas não assistem. Depois que a gente coloca, dificilmente as pessoas assistem. E a palavra ela tem que ser pregada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser propagada. Entendo que vamos fazer apenas o primeiro período. À noite teremos o culto normal, nas condições normais. Estamos meditando dentro da teologia do desperdício. Desperdício e as cartas paulinas. Nós vemos uma grande quantidade de desperdício, estamos vendo já há 2 domingos, a quantidade de questões em que as Escrituras Sagradas mostram coisas e textos sendo desperdiçados. O texto de hoje é 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 13, 3 versículos cada um, por favor. Ora, irmãos, não quero que de uma vez que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manifesto espiritual. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não os façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e serão destruídos pelo exterminador. Essas coisas nos sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Uma figura icônica chamado Marcião, que morreu em 160 depois de Cristo, ele desenvolveu uma proposta de evangelho diferente. Ele entendia que toda a lei deveria ser excluída. Ele não entendia que o Antigo Testamento era algo que deveria ser considerado. Ele rejeitou o Antigo Testamento totalmente. A gente vê isso em muitas igrejas. Muitas igrejas, elas olham para a condição da graça, época da lei, e por nós estarmos na época da graça, com uma definição errada, eles excluem a condição do Antigo Testamento. Ele pensava que somente Paulo tivesse entendido a radical ruptura entre o evangelho da graça e o legalismo de um Deus déspota do Antigo Testamento. Esse homem, Marcião, que influenciou toda uma geração, ele era uma pessoa que ele olhava para as cartas paulinas e dizia: Paulo, ele é um cara que realmente entendeu. Os outros autores do Novo Testamento não entenderam nada, então ele excluía. Marcião aceitou apenas o Evangelho de Lucas, ele excluiu o Evangelho de Mateus, de Marcos e de João, e as cartas paulinas ele entendeu como sendo o material que deveria ser seguido pela igreja cristã após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas faltou-lhe consistência nessa expressão radical antijudaica. Para Marcião, o Antigo Testamento e os Evangelhos, exceto Lucas, não passavam de lixo. Paulo, porém, não pensava desse modo.
desperdício das cartas, desperdício da interpretação, desperdício da falta de entendimento e de sabedoria na interpretação dos conceitos bíblicos. Esse homem, ele poderia ter até boas intenções, mas ele errou e errou fortemente. Ele ensina que o que aconteceu na história de Israel tornou-se um exemplo para nós. Ele omite a leitura e a pregação da Bíblia de Paulo. Se você fizesse desperdiçar lições preciosas que Deus inspirou para regular nossas vidas de acordo com a sua vontade. Isso é uma verdade, mas não podemos excluir a estrutura do Antigo Testamento, que é a base do Novo Testamento, para que nós possamos interpretá-la de uma maneira correta. Todo o Antigo Testamento ele serve de base para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele só existe porque existiu o Antigo e para cumprir tudo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então essa ideia de você excluir as leis do Antigo Testamento em detrimento do que acontece no Novo Testamento é uma coisa ignorante. Isso não é uma coisa apenas de 160 depois de Cristo, mas é uma coisa que ainda tem nas igrejas nos dias de hoje, em que as pessoas elas constroem a sua própria teologia segundo a sua vontade para satisfazer o desejo do coração ou os propósitos daquela igreja, daquele movimento que está sendo construído. O apóstolo Paulo argumentou que o fato dos israelitas serem conduzidos pela nuvem de nada adiantou isso, é uma mentira. A nuvem, ela vem trazendo uma direção de Deus, em que nós não temos o livre-arbítrio, mas nós temos o arbítrio da direção do Senhor, e que o Senhor nos orienta a nós seguirmos os seus ensinamentos e fazermos as coisas segundo a sua vontade. E a nuvem, ela é uma referência disso, do ensinamento do Senhor para mim e para você, para que nós possamos ter uma direção e termos um norte. Por que aquele homem entendia que foi uma perda de tempo? Porque ele vê que aqueles homens que comeram o alimento espiritual e beberam da rocha espiritual que era Cristo, não resolveu nada para eles, porque eles morreram no deserto. Então ele vê essa questão do desperdício de uma maneira errada, não de pessoas que foram repreendidas através das suas más decisões, mas através de uma determinação do próprio Deus. De que adiantou todos esses benefícios desse povo de Deus, dizia ele, esse povo que foi resgatado do Egito, se no fim o Senhor não se agradou da maioria deles, e a grande maioria, toda aquela geração pereceu no deserto, até o próprio Moisés. Ao entendimento de Marcião, isso é uma perda. Mas ele esquece que mesmo dentro da morte das pessoas há um propósito do Senhor. O Antigo Testamento, em vez de ser rejeitado, ele deve ser lido como um livro de texto para a escola de Deus. Ele é um ensinamento, é uma preparação. Pessoas que não leem o Antigo Testamento, elas ficam perdidas nas ilustrações e nos textos que são colocados no Novo Testamento. Negligenciar o Antigo Testamento, como acontece na maioria dos púlpitos, infelizmente, é um grande desperdício digno de culpa. Culpa essa que vai ser coberta dos pastores, que vai ser coberta dos líderes. Pessoas que deveriam ter o mínimo de entendimento na interpretação dos textos bíblicos não têm. Como as pessoas que estão na igreja também não leem a Bíblia, as pessoas elas acabam ficando refém dos líderes, dos pastores, que eles pregam aquilo que eles querem e não aquilo que tem que ser pregado. Eles falam o que está no coração deles e não o que está nas Escrituras sagradas. Timóteo também foi advertido a não se esquecer daquilo que aprenderam no seu lar. Então, o apóstolo Paulo, ele olha para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, e ele fala, não esquece, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 14:15, repete por gentileza. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, ele foi instruído na lei judaica. Timóteo, ele foi instruído pela sua mãe, pela sua avó. E aí o apóstolo Paulo, ele vem trazendo esse texto, dizendo para ele não esquecer
de tudo que ele aprendeu. Se os textos do Antigo Testamento eles fossem realmente excluídos, deveriam ser excluídos, então a gente não poderia ter uma informação como essa dentro das Escrituras Sagradas. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice trataram... Por gentileza, você poderia parar, por favor? Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice trataram a Bíblia canônica dos judeus e de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento, como básica para levar um aprendiz ao conhecimento de Cristo. Então, a primeira coisa que Timóteo recebeu como ensinamento foram os ensinamentos dentro das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. O que nós devemos considerar e o que nós devemos excluir? Excluir apenas as leis cerimoniais. Leis que exigiam que houvesse um sacrifício. Leis que exigiam roupas específicas e especiais, coisas que não levam a uma adoração genuína do Senhor e que não fazem referência ao que as Escrituras Sagradas estão comandando no Novo Testamento. Em oposição à rejeição de Marcion, aquele homem que criou o marcionismo, dizendo que o Antigo Testamento não deveria ser considerado, o apóstolo Paulo ele responde, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, novamente. Luli? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura, não parte da Escritura, mas toda a Escritura, e ela é inspirada. O conceito da inspiração não tem o conceito de que Deus ditou a palavra, mas que Deus sopra, ele expira, e aí a pessoa ela inspira aquilo que Deus está querendo que ele fale. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o objetivo de que o homem ele seja habilitado para toda boa obra. Então toda a Escritura, Antigo Testamento e Novo Testamento, devem ser colocados na frente das pessoas para que elas possam entender e assim elas aplicarem e crescerem em estatura e graça diante do Senhor. O desperdício do Antigo Testamento ocorre quando as grandes lições de Deus ali embutidas nunca são pregadas nem ensinadas. Todas as histórias que apareceram no Antigo Testamento, todos os ensinamentos que foram colocados no Antigo Testamento, profetas que trouxeram exortações que são válidas para nós nos dias de hoje, elas simplesmente são excluídas e são colocadas em segunda monta. Há fortes repreensões no Antigo Testamento que devem confrontar cristãos que não sabem que a lei ela é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. E aí o apóstolo Paulo, em mais uma instrução a Timóteo, ele vem colocando as Escrituras como a base da sua vida espiritual, como uma base que ele deveria propagar, como uma base do seu ministério, e ele afirma: essa é a sua obrigação, esse é o seu dever, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, ou seja, que ele aprendeu na casa da sua mãe, na casa da sua avó. Foste objeto de combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E você excluir o Antigo Testamento, ou excluir passagens do Novo Testamento que seja, é um desperdício. A antiga Bíblia de Jesus, apóstolos, tem preciosos ensinamentos sobre como corrigir, restaurar homens que tropeçaram, homens
voltados ao Senhor, homens importantes, homens que eram pessoas que eram fiéis ao Senhor, que mesmo assim caíram. A gente vê a figura de Abraão, a gente vê a figura de Noé, a gente vê a figura de Davi e tantos outros que são homens de Deus, que são pessoas que realmente deram um testemunho bíblico, pessoas que levaram aos ensinamentos da palavra de Deus a tantos lugares, mas que foram pessoas que caíram, que tiveram dificuldades nos seus pecados e eles foram repreendidos. Eles puderam se erguer através dos ensinos bíblicos da confiança e na fé no Senhor, e eles puderam ser restaurados, e hoje eles são como que exemplos para nós. A educação para a justiça no lar, no trabalho, na vida pública é encontrada em abundância em livros como Provérbios, Eclesiastes e mesmo Jó. A gente vê que a condição dos ensinamentos do Antigo Testamento, que é o que nós estamos tratando, ela vem trazendo ensino não apenas para a sua vida dentro da sua casa ou dentro da sua igreja, mas também para a sua vida dentro da sua vida dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro do seu círculo social. Provérbios, ele é um livro interessante porque ele é um livro que faz com que as pessoas elas meditem em questões práticas, em questões que levam a uma meditação e uma aplicação durante o dia, mas todos os textos bíblicos eles trazem instruções dentro desse contexto. 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que petina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Todo esse texto de 1 Coríntios 13, do verso 1 até o 13, ele é um hino sobre o amor. A palavra de Deus ela fala muito sobre o amor. Ela fala sobre a motivação maior da criação da humanidade, criação céus e terra, a motivação de Deus ter enviado o seu Filho amado, porque Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessas palavras do apóstolo Paulo, ele coloca o amor como a premissa. O amor como aquele que regula todas as coisas. As palavras deste hino sobre o amor têm uma surpreendente aplicação para o tema do culto, que também pode ser desperdiçado. A palavra nos evangelhos dizem que o Deus, não nos evangelhos, mas dizem que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor tem a ver com culto, não necessariamente na igreja. Especialmente, não necessariamente na igreja, porque nós passamos uma pequena fração do nosso tempo dentro da igreja. Mas nós temos toda uma quantidade de tempo que nós vivemos aí no nosso dia a dia, no nosso labor, nos nossos estudos, no nosso convívio social. E é dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo ele está trazendo a condição de você desperdiçar um culto a Deus. Você trazer coisas, você fazer coisas. Qual é a motivação que faz com que você se desloque, que você se movimente, que você mova? Os coríntios, eles supervalorizavam, por exemplo, o dom de línguas. Algumas igrejas, se não uma grande maioria, em especial igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm uma valorização enorme em relação ao dom de línguas dentro de condição de línguas estranhas, em que as pessoas elas falam coisas que são inteligíveis, ninguém entende o que está acontecendo, porque são palavras que são tiradas do seu próprio coração e muitas vezes. Os coríntios eles supervalorizavam esse dom, mas o apóstolo Paulo ele afirma que falar a língua dos homens e dos anjos sem amor não tem valor nenhum. Não vale nada, é como se fosse um sino que bate, em que você pode até receber a orientação do que está acontecendo naquele sino, um prato, um barulho, às vezes um som que não tem nenhum sentido e não traz nenhum tipo de ilustração ou nenhum tipo de ensinamento.
Se você falar em línguas estranhas, que é o que o apóstolo Paulo está falando, sem a motivação do amor, sem o objetivo de alcançar vidas, sem o objetivo de edificar e trazer a vontade do Senhor, não tem valor nenhum. Em seguida, Paulo menciona os importantes dons de profecia. Logo em 14:1, 1 Coríntios 14:1, o dom do conhecimento, o dom da fé. E eu não estou falando de algo que você simplesmente adquire com o seu esforço. Eu estou falando como algo que veio derramado diretamente do Senhor. Algo especial, não é uma coisa comum, não é você simplesmente sentar e ler a Bíblia 1, 2, 5, 10, 50 vezes e você ter uma grande parte dos versículos dela memorizados. Não é esse tipo de conhecimento e sabedoria. Dom do conhecimento é algo que procede de Deus, é sobrenatural. Dom da fé, todos nós temos fé em alguma medida, mas a fé que o apóstolo Paulo está falando é uma fé de você fazer coisas sobrenaturais. Fé como a de Abraão, em que ele intenta, a partir da ordenança de Deus, entregar o seu próprio filho para ser imolado. A gente vê a ação de Abraão saindo dentro da sua própria terra, sem nenhum tipo de destino. É um dom de fé capaz de remover montanhas. Algo que nós temos visto pouco nos dias de hoje, porque as pessoas elas têm uma fé muito rasa, uma fé muito superficial. Tudo isso, mesmo que houvesse uma fé no nível de mover montanhas, sem o amor, isso não valeria de absolutamente nada. Quem tiver o dom de contribuir, a pessoa ela for próspera, a pessoa ela for abençoada dentro dos seus negócios e ela puder abrir uma casa de recuperação, ela puder abrir um local para poder servir um sopão para as pessoas que não têm, abrir um albergue, se a pessoa ela tiver muitos recursos financeiros, se ela chegar ao ponto de entregar o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale nada. Olha como é diferente esse tipo de interpretação, em que as pessoas elas acham que pelo muito contribuir, e as igrejas vendem isso, as igrejas ensinam isso, pelo muito contribuir, pelo muito fazer, pelo muito dar, a pessoa ela vai ter um local no céu. Falamos na semana passada a condição, por exemplo, espírita, em que o espírita ele pratica sim a ação social, mas se aquela motivação não for o amor, e sem Cristo não é essa motivação, não existe essa motivação. Pode ser uma motivação de você ser aceito pela sociedade, de você receber honras, receber prêmios. Nós temos o prêmio Nobel da Paz, o prêmio Nobel disso, daquilo, porque a pessoa ela faz para receber um reconhecimento. Vi um filme ontem com a Rosângela a respeito de um ginasta em que a pessoa falava assim, poxa, mas eu estou aqui para ganhar o ouro, eu não estou para outra coisa. E o rapaz falava, não, pensa em outras coisas. Não, eu quero é ganhar o ouro, porque a partir daí eu serei feliz. E as pessoas elas ficam se apoiando em coisas que elas vão adquirir, coisas que elas vão ter, simplesmente com o objetivo de satisfazer os seus desejos e não de adorar o Senhor. E diante do Senhor isso não terá valor nenhum. Lá nos evangelhos fala, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas Senhor, em teu nome eu fiz, eu aconteci, eu construí, eu edifiquei. E Jesus olha e fala, eu nunca vos conheci. Porque na verdade a motivação da pessoa nunca foi o amor. Não sendo o amor, não tem valor nenhum. Começando no capítulo 12, quando Paulo disse que não queria que os coríntios fossem ignorantes acerca dos dons espirituais, a gente tem que tomar um cuidado grande em relação a isso, porque quando nós falamos em dons espirituais, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos ser ignorantes. E aí você tem uma corrente de pessoas que diz, não tem dom mais nenhum. São pessoas que são chamados de cessacionistas, ou seja, os dons espirituais ficaram lá no tempo apostólico. E outras pessoas que vivem exclusivamente em cima de dons espirituais. Ou seja, não há ministração da palavra, não há nenhum tipo de ensino, e as pessoas elas falam só sobre os dons espirituais. O pastor não consegue pregar porque alguém interrompe, levanta, dá uma profecia e fala. E o apóstolo Paulo fala, não sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. E até o final do capítulo 14, o tema central é o papel dos dons no culto cristão. Qual é o papel? Para que eu recebo o dom de profecia? Para que eu recebo o dom de ensino ou o dom de serviço? Falei bastante na semana passada, exortando os irmãos e as irmãs que estavam aqui a respeito dos dons enterrados, coisas que precisam ser colocadas em prática.
Nós estamos vivendo dias, e eu vou falar isso novamente, nós estamos vivendo dias que precedem a volta de Cristo. Esse é um discurso que é falado e feito há mais de 2000 anos. E as pessoas elas olham e dizem, mas isso não aconteceu ainda? Será que realmente vai acontecer? Quando a gente vê no Antigo Testamento a condição do povo indo para o cativeiro babilônico, eles não acreditavam que eles iriam ficar 70 anos no deserto, porque Deus até então sempre levantou um juiz para trazer libertação a eles. Mas aqueles homens ficaram 70 anos lá no cativeiro babilônico e retornaram só lá na frente, depois que cumpriu a palavra do Senhor. E a gente vê as pessoas vivendo hoje sem executar e sem cuidar dos seus talentos. Poderia, num dia como hoje, simplesmente fazer uma oração, fechar a igreja e voltar para casa. Mas a minha função eu tenho que cumprir. O que as pessoas elas fazem com isso ou não fazem é com elas. A nossa função é estar sempre falando, sempre trazendo algum tipo de correção. E o apóstolo Paulo, ele fala, não sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque os dons, eles têm como objetivo a edificação do corpo de Cristo. Se você está aí do outro lado, e você está ouvindo essa palavra, eu cumpri o meu papel. Eu fiz com que você tivesse acesso aos ensinamentos das Escrituras Sagradas, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador. Somente o amor edifica, 1 Coríntios 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O apóstolo Paulo ele vem falando novamente sobre conhecimento. Nós temos que nos dedicar às Escrituras Sagradas. Se você puder fazer um bom curso de teologia, faça. Se você puder fazer uma pós-graduação em alguma área, faça. Mas não fique com esse conhecimento guardado para você, porque isso é desperdício. Se você faz cursos e não põe em prática, é melhor que você não faça. Porque você não está edificando ninguém além de si mesmo. As pessoas elas precisam ouvir do cristianismo e precisam ouvir de pessoas que sejam capacitadas. E talvez você tenha uma série de dons na sua vida que você simplesmente não põe em prática. Colocando a culpa no cansaço, na correria, nessa palavra que nasceu do inferno, da correria, que a gente já tratou anteriormente, em que as pessoas simplesmente deixam de fazer aquilo que tem que fazer. Eu toda vez que vou para São Paulo, e voltei agora de São Paulo, fui visitar minha mamãe, eu me alegro em que ela, dentro da sua simplicidade, ela leva o seu folhetinho, ela fala do amor de Jesus e ela está cumprindo o papel dela dentro do Evangelho. Mas e o que você tem feito, o que nós temos feito como igreja? O apóstolo Paulo ele fala, sabe que nós não estamos desperdiçando o nosso tempo? Nós não estamos deixando de fazer a demonstração ao Senhor do amor que nós temos por Ele através do nosso serviço. Somente o amor edifica. E o motivo do culto é a edificação da igreja. 1 Coríntios 14:26. E fazer, pois, irmãos, quando nos reunis, um tem salvo, outro deu filho, este traz revelação, aquele, outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. E o apóstolo Paulo ele vem falando sobre essa condição de você colocar ordem no culto. O culto ele é ao Senhor. E seja dom de língua, seja dom de profecia, de ensino, qualquer coisa, ele tem como um objetivo glorificar o Senhor e seja tudo feito para a edificação. Edificação de quem? Do povo de Deus. As pessoas elas têm que crescer em estatura e graça diante do Senhor para poder apresentar um culto agradável a Ele. Os membros da igreja sofrem as consequências das reuniões que, como as de Corinto, não fazem mal nem bem. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. A igreja de Corinto ela foi edificada, havia a ministração da palavra, ela não nasceu do nada, mas o que aquilo gerava no coração das pessoas? 1 Coríntios 11, 17. Nisto é que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. As pessoas não eram edificadas.
As pessoas não cresciam em estatura e graça diante do Senhor. Apesar da palavra ser proclamada, havia tanta confusão dentro do culto que as pessoas não cresciam, não havia nenhum tipo de edificação, perda de tempo, desperdício. O tempo gasto em atividades religiosas, o esforço para deslocar-se de casa para a igreja, o investimento em uma propriedade, um prédio para reunir os fiéis, contribuições de grandes somas de dinheiro para manter a organização com os líderes, secretários, Deus considera tudo como perda se o componente central não for o amor. Nós, como igreja, nós nos deslocamos, alguns mais longe, outros mais perto. Alguém os vem de carro, outro a pé, outros vêm de Uber. Gastam dinheiro, gastam tempo. Você tá, o teu tempo é dinheiro, tem valor. E você investe isso, você deixa descansar, deixa de dormir, para você oferecer um culto ao Senhor que ele não recebe. Desperdício. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, mostrando para a gente que se você não tiver como objetivo maior o amor, é uma perda de tempo. É algo que não é aproveitado, Deus não recebe. Nós temos como exemplo a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,15. É ela, um dos dois. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O que o Senhor Jesus está falando através do apóstolo João é o trabalho da igreja deles, o culto de adoração ao Senhor daquela igreja não reflete nada. Se a gente continuar, no verso 16 fala, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ou seja, algo que lá no Antigo Testamento, lendo do livro de Ezequiel, a gente vê as pessoas praticando as festas que eram exigidas. E Deus fala, eu não estou aí. A gente vê a figura de Deus saindo do templo em que havia adoração, ele fala assim, eu não estou aí. Não me agrada. As suas festas, elas são como um incenso podre no meu nariz. A pessoa está usando os piores elementos. A gente vê isso lá com Caim e Abel, em que Caim não oferece algo agradável ao Senhor, e não é aceito, a motivação dele não era o amor. A gente vê essa condição do desperdício do culto durante todas as escrituras sagradas, e o povo de Deus continua não fazendo, continuam vindo sem a motivação correta, continuam vindo para a igreja sem a preocupação de louvar e adorar o Senhor de uma maneira correta e bendita, e o Senhor não recebe. Eles acham que Deus recebe. Igrejas grandes, com painéis de luzes que parecem shows internacionais, em que Deus não recebe. Louvores afinados, produtos e equipamentos de última geração, e Deus não recebe. Quanto desperdício. Como a igreja de Laodiceia, que não era nem morna, não era nem quente nem fria, ela era morna. Ela provocava tanto mal-estar no Senhor, que a vontade de Deus era vomitá-la. Muitas igrejas não se conscientizam de que eles são pobres, cegos e nus. Não há nada que eles estejam oferecendo que Deus receba. É um culto que é bonito, a igreja ela é bonita, e não há problema de você ter ou frequentar uma igreja bonita, uma igreja bem estruturada, uma igreja em que haja vários departamentos, em que as coisas funcionem bem, em que hajam cadeiras confortáveis, o ambiente seja climatizado, não há problema nenhum em relação a isso. Mas será que o foco deste culto, dessas igrejas, ele é o amor? Se você vem para a casa do Senhor sem a motivação do amor, é melhor você ficar em casa. Exceto os pequenos, que realmente eles ainda não entendem, ou entendem, mas eles não querem aprender, não querem se expressar de uma maneira correta, em que a gente tem que pegar e colocar no cabeça e trazer mesmo. Pessoas que já têm um pouco de entendimento, elas têm que vir apenas se elas entenderem que é algo agradável ao Senhor. O dia de domingo, ele é nada mais, nada menos do que uma contestação, não, uma confirmação de tudo que Deus fez na sua semana. Em que você foi alimentado, você foi vestido, em que você teve um teto sobre a sua cabeça, um alimento sobre a sua mesa, uma roupa para aquecer o seu corpo,
água quente. Ontem eu estava tomando banho e eu falei, Deus, muito obrigado porque eu tenho água quente. Quantas pessoas nesse planeta Terra não tem nem água e nem água quente? E nós temos isso, isso é um motivo de gratidão. Vir à casa do Senhor sem esse tipo de motivação é desperdício de culto. Porque Deus, apesar de receber a adoração de algumas partes, alguns elementos, como a igreja como um todo, Ele não recebe. Ele vai receber daquela pessoa que é contrita, daquela pessoa que realmente entende que Deus ele realmente está agindo na vida dele. E eu tenho visto isso na minha vida. Eu estou muito aquém do que realmente é o ideal. Mas estou lutando contra a minha carne. Convido você também a lutar contra a sua carne e se dedicar mais ao Senhor, separar momentos do seu dia em relação às coisas do Senhor. A igreja de Laodiceia não fazia isso, porque ela olhava e via toda a sua riqueza, toda a sua fama, todo o conhecimento que havia naquela região. Eles entendiam, Deus está aqui, Deus está nos abençoando e nós somos agradecidos por Deus e nós temos isso aí como um aval de Deus para nós fazermos o que nós quisermos continuarmos fazendo. Toda atividade e esforço ficam mal direcionados e assemelha-se a uma viagem que requer muitos preparativos, muito dinheiro, muito tempo, mas que não vai chegar a lugar nenhum. Quando as pessoas elas programam as suas férias, programam um passeio, poxa, vamos fazer isso? Vamos, olha, onde nós vamos? Nós vamos viajar para tal lugar, nós queremos ter tal tipo de ambiente, fazemos uma enquete, poxa, nós vamos levar alimentos de casa, você faz toda aquela preparação, você separa um recurso financeiro, você abre mão de ter um tempo com a sua família aqui, guarda um dinheiro, faz isso, e aí você faz toda aquela programação, na hora de viajar, está tudo errado. É exatamente isso que Deus está falando. Nós estamos aqui na terra nos preparando. Cantamos que Ele está voltando, vencendo, vem Jesus, mas será que nós iremos subir? Será que a nossa adoração ela é uma adoração que é recebida pelo Senhor? Será que essa adoração ela é realmente verdadeira? Vai surtir algum tipo de efeito? Qual seria a vantagem de você organizar uma viagem para o planeta Marte em uma nave espacial? Depois de gastar muitos litros de combustível, você perde contato e você não consegue chegar ao lugar devido. As pessoas já se sentem os mais privilegiados da Terra e imaginam tornar-se famosos quando voltarem para o mundo e para seus amigos e familiares fazendo essa viagem para Marte. Mas e se não chegar ao destino? E se não voltar? Qual é a vantagem? Esse texto ele é um texto muito emblemático dentro do Novo Testamento, quando mostra a figura de Deus, através de Cristo, excluindo as pessoas que se dizem adoradoras do Senhor, mas que não são, que são apenas religiosas. Pessoas religiosas como os fariseus, que eles tinham o Antigo Testamento, todo ele de cor, eles cumpriam a grande maioria das leis, mas Jesus reputava eles como sepulcros caiados, como pessoas que eram bonitas por fora. Talvez você seja uma pessoa muito bonita por fora, independente da sua aparência física. Talvez você tenha um cabelo ajeitado, você tenha a pele limpa, você seja uma pessoa que se cuida. Talvez você seja uma pessoa que você veste a sua melhor roupa para vir à casa do Senhor, mas qual é a motivação? A gente vê tanta perda desse tipo dentro da igreja, o desperdício do culto. Paulo e o Senhor Jesus estão dizendo isto para as igrejas, que soberbamente se congratulam pelo seu tamanho. E volta a dizer, não há problema de ser uma igreja grande. E também não há problema de ser uma igreja pequena. O Senhor, Ele quer cumprir o propósito dEle através de cada pessoa. A parábola dos talentos nos traz esse ensinamento. Talvez você não receba 5 talentos, talvez você não receba 4, 3 ou 2, talvez você receba apenas 1 talento, e Deus não quer que você multiplique mais do que 1, Ele não quer que você trabalhe dentro mais do que aquilo que você tem, que é 1 talento que é entregue por Ele para você. Então você pode ter uma igreja grande, você pode ter uma igreja pequena. Nossa igreja é uma igreja pequena. Meu primo Paulo, quando ele entrou aqui a primeira vez, ele falou assim, poxa, eu pelo vídeo parecia que era uma igreja muito maior. Não, nossa igreja era uma igreja que comporta 30 e poucas pessoas. E nós estamos cumprindo o nosso papel
tentando levar as pessoas ao entendimento das Escrituras Sagradas. Volto a dizer, com as minhas falhas, com os meus pecados. As igrejas, elas podem ser grandes, as igrejas, elas podem ter rituais. Rituais são coisas bacanas. Não há problema de você ter rituais e tradições, desde que esses rituais e tradições, eles não queiram suplantar as Escrituras Sagradas. Eu posso criar uma série de eventos, uma série de coisas, mas eu não posso colocar acima das Escrituras Sagradas. Muitas igrejas o fazem. E quando o fazem, elas são colocadas como igrejas que não adoram o Senhor em espírito e em verdade. Igrejas bonitas. E tudo isso está perdido. Simplesmente são coisas que são desperdiçadas. Vou falar com os meus queridos à noite. Trabalharam essa semana e angariaram muitos recursos, mas o que vai fazer com isso? Se foi apenas para acumular recursos, apenas para pagar contas, será que realmente tem alguma valia em relação a isso? Em trocar pelo dia do Senhor? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. O autor de Eclesiastes diz que esse modo de vida, esse tipo de agir é vaidade. Vaidade é correr atrás do vento. Eu nunca corri atrás do vento. Mas a gente vê no interior, às vezes o vento ele faz aqueles redemoinhos assim, né? E até a crendice popular diz que o Saci Pererê, ele está naquele redemoinho andando lá, e as pessoas elas ficam correndo atrás dessas coisas. E o apóstolo Paulo, ele fala, e o autor de Eclesiastes também fala, dizendo que isso é vaidade, é correr atrás do vento. Você nunca alcança, você nunca chega ao seu objetivo, é perda de tempo, é desperdício. Igualmente, vaidade é tudo aquilo que se faz em nome da religiosidade. Se você é um cristão que faz em nome da religiosidade, a gente vê pessoas ao redor do Brasil e ao redor do mundo seguindo imagens de escultura, fazendo aquele culto, e a gente fala que ele é apenas um ato religioso. Qual é a vantagem disso? Será que Deus realmente ele recebe isso? Será que tem algum tipo? A gente saiu agora do carnaval, e aí o carnaval acabou e as pessoas elas vão agora para a quaresma, vão para uma quarta-feira santa, como se, por exemplo, toda aquela lambança e toda aquela sujeira e imundície que a pessoa viveu nos dias de carnaval, apenas por eu comer um peixe em vez de comer carne, é algo que vai fazer com que eu seja purificado diante do Senhor. Oh, meu querido e minha querida, tantas coisas que nós fazemos dentro desse modelo, dentro dessa forma. Eu vou trazer o meu dízimo, minha oferta, achando que eu posso limpar a minha barra diante do Senhor e os meus pecados. Eles gritam. Quando Abel foi morto por Caim, a palavra de Deus diz que a terra, ela clamava e gritava, dizendo, olha, a terra está clamando pela morte deste santo. Nós temos que usar a nossa inteligência, nós temos que usar a nossa sabedoria, que nós possamos realmente fazer as coisas com amor. Vaidade é tudo aquilo que se faz em nome da religiosidade, em vez de ser motivado pelo amor ao Senhor. O amor ao Senhor, que ele é muito mais do que você ficar com as mãos levantadas para os céus, que é muito mais do que você vir à casa do Senhor, mas é você manifestar este amor com as pessoas, trazer e levar o ensinamento de Deus a outras vidas. Estudos que você já aprendeu e que você não coloca em prática, em que as pessoas elas estão padecendo e morrendo à sua volta e você simplesmente não faz absolutamente nada, porque você entende que você está num barco seguro, você já tem a sua passagem garantida, então você não tem que se preocupar com nada. Nós temos que ser motivados pelo amor ao Senhor, que é refletido no amor ao próximo. Tudo que acontece em cada grande empresa, que acontece dentro de cada igreja religiosa, deve ser pensado como algo semelhante. Uma grande empresa, uma igreja religiosa, a diferença é que dentro da empresa você só quer oferir lucros. Dentro de uma igreja religiosa, você ensina não ensinamentos cristãos, mas uma religião. Jesus Cristo ele não veio para ensinar e trazer para nós uma religião, e sim um modo de ver e um estilo de vida. Amém, meus queridos? Senhor Deus, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Quero adorar ao Senhor e agradecer a ti, Pai querido, pelo privilégio de estar na casa do Senhor, mesmo em um número reduzido.
Agradeço, Pai querido, por essa palavra que foi ministrada. Peço que ela possa alcançar vidas, Pai. As vidas que não estavam aqui, elas possam ser edificadas pela Tua graça, pelo Teu amor, que é a ministração da Tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.